Vamos ao vídeo de hoje. Sejam todos bem-vindos. Então, quando se perde de vista a noção de forças sobre-humanas incontroláveis que pesam sobre o nosso destino, então se torna fácil que qualquer pessoa um pouco esperta e dotada de algum conhecimento técnico possa simular uma fatalidade do destino para mudar o curso da sua vida sem que você perceba. Então isso quer dizer que na medida em que não compreende as forças cósmicas, divinas e naturais que pesam sobre o seu destino, os indivíduos se tornam manipuláveis, facilmente manipuláveis por outros indivíduos e são apenas um pouquinho mais espertos do que eles. Então, se você analisar, por exemplo, quantas vezes eu mudei a minha conduta por causa de um anúncio de publicidade que eu vi. As pessoas têm um horror de confessar isso, né? Então, mas quando você vai analisar, você vê que os anúncios, a publicidade, mudam destinos, mudam hábitos. Quantas vezes você não mudou a sua conduta por causa de uma opinião ouvida que você não tem a mais mínima condição de conferir? Você ouve lá o seu Drauzio Varela 2 minutos no YouTube e você já modifica a sua vida, né, completamente. Você tem que analisar para você saber o que você é, o que você está fazendo aqui, e para você alcançar aquele mínimo de centralidade que nós precisamos ter para levar uma vida intelectual responsável. Você tem que analisar tudo isso. Quer dizer, perguntar assim, quem manda em mim sem eu saber? Né? Quando você faz uma psicanálise, por exemplo, você vai se reportar, vamos dizer, a influências recebidas na sua remota infância, quando você estava totalmente inerme, né, desarmado e aberto a qualquer influência que viesse de fora. E às vezes as influências são muito profundas e você continua obedecendo ordens das quais você não lembra mais. Tá certo? E daí na análise você vai escavar tudo isso. Eu digo, mas espera aí, mas a psicanálise da infância ela não resolve, porque as influências recebidas na infância são nada comparado com o que veio depois. Você vê o número de forças que agem socialmente sobre você, tentando moldar a sua conduta, é enorme, quase inabarcável. E nós estamos sendo bombardeados o tempo todo por essas coisas. De algumas nós gostamos, de outras nós não gostamos, mas isso não quer dizer que nós estamos realmente exercendo a nossa liberdade em face delas. Para saber se você está livre ou não, você precisa ver qual foi a influência real que tiver sobre você, mesmo que você não as aceite. Por exemplo, uma ideia que, isso eu observei na minha vida muitas vezes, ideias, opiniões que me causam maior repugnância, né? Eu vi que muitas vezes a minha conduta foi determinada por elas, ou por medo de estar fazendo aquilo de que algum mentiroso me acusou, por exemplo, né? Então, ontem a Roxane estava fazendo um teste aí, vamos ver se você é um psicopata. Claro que ela não é, mas ela está fazendo o teste e uma das perguntas você nunca se considera culpado de nada? Fala, bom, então aí eu já não sou psicopata, porque desde que eu me conheço por gente, eu me considero culpado de tudo. De tudo. Eu tenho um tremendo capeta na minha cabeça que fala tudo contra mim, mas tudo, desde pequenininho, você tá entendendo? E eu acho que a presença dele me ajudou, de algum modo, na conquista da arte dialética, porque de alguma maneira eu tinha que discutir com os desgraçado, né? Então você tem um pensamento antagônico que não larga você, né? O Sócrates disse que tinha um daimon que o acompanhava, o inspirava, né? O impedia de fazer o errado, o botava no caminho do certo. O meu daimon só me desorienta. Se eu for seguir o que ele está dizendo, eu estou lascado. Porque ele me acusa do que eu não fiz, tá certo? E me desculpa do que eu fiz. Então é assim, eu sei que é um capeta mesmo, ele está aí o tempo todo. E é uma força desorientadora. Eu percebi isso há muito tempo, né?
Então, eu acho que quando eu tinha uns 14 anos, eu já pensava assim, porra, tudo que eu penso, logo aparece a ideia contrária. Mas eu quero fazer uma coisa, logo aparece uma força dizendo, não faça isso, você é um idiota. Você... Sempre teve isso. Então, esta longa convivência com esse demônio acabou criando alguns anticorpos, dos quais eu me sirvo na vida intelectual, na vida pública, etc, etc. Então, você já deve ter reparado que eu tenho uma certa facilidade de perceber a malícia dos interlocutores, porque eles, comparado com o meu capeta, eles são inocentes, coitadinhos, são, né, ingênuos. Certo? Você pensa uma coisa ruim para dizer contra mim, você não sabe o que eu pensei. Né? Então, pode ser que alguns de vocês tenham isso, tá certo? Mas, por exemplo, este é um fator, eu sei que este é um fator constante na minha vida. É isso. E eu sei que isso tem um indício astrológico, identificável, o que não quer dizer uma explicação astrológica. Não. Eu tenho o equivalente astrológico, o que levou um astrólogo uma vez a ler o meu mapa e dizer, o Olavo de Carvalho é inviável. E olha, se você quer saber astrologicamente, era mesmo, porque o capeta era tão grande, a força opositiva era tão grande, e pior, às vezes eu me identificava com a força opositiva, eu começava a argumentar contra mim, assumindo o discurso dela, e isso me paralisava durante muito tempo. Isso tornou todas as minhas decisões muito difíceis. Por isso que ao longo da vida eu sempre fui muito lento para tomar uma decisão. Eu primeiro tenho que discutir com o capeta e chegar a uma conclusão. Então, mas eu estou só dando um exemplo pessoal desse tipo de fatores de longuíssimo prazo, que acompanham você durante toda a sua vida, tá certo? E que é ali que se encontra a explicação das suas decisões, das suas ações, dos seus erros, dos seus acertos, etc, etc. Se você concorda com o que Olavo de Carvalho está dizendo, deixe seu like para aumentar o alcance desta verdadeira aula. E eu acho que se você não sondar a sua alma com essa profundidade, o seu conhecimento da motivação alheia também vai ser muito bobo. E mais ainda quando você for julgar figuras públicas, que às vezes estão agindo com um horizonte de consciência muito maior do que o seu, estão levando em conta uma multidão de dados que você não conhece. Então, se nós queremos nos tornar analistas habilitados da realidade das coisas, bom, a primeira realidade que nós temos que conhecer nós mesmos. Isso não tem escapatória. E se temos a ilusão, por exemplo, de que essa ilusão da autonomia, eu sou a pessoa livre, eu determino meu destino, etc, etc. As pessoas não acreditam mesmo nisso, mas elas dizem isso, né? E às vezes agem baseado nessa estupidez, né? Então, por exemplo, se o indivíduo é objeto de uma dessas hipnoses instantâneas, o nego vai lá e hipnotiza o cara com 2 palavrinhas, ele faz um monte de besteira, e quando ele acorda ele diz que ele não foi hipnotizado de maneira alguma. Ou então ele assume como vontade própria o que lhe foi inoculado. Isso já foi pesquisado milhares de vezes. Quer dizer, se você, mediante hipnose ou mediante um processo de indução psicológica, você leva um sujeito a agir contra os seus interesses, ou contra os seus princípios, ou contra os seus valores, em mais de 80% dos casos ele mudará de valores em seguida para adaptá-los àquilo que ele fez. Quer dizer, ele vai provar para você que não foi você que o convenceu, que foi ele que sempre pensou assim. Quer dizer, tudo isso para manter a ilusão da autonomia. Quando nós começamos a estudar essa coisa de hipnose, de manipulação psicológica, etc., no começo nós ficávamos aterrorizados. Quer dizer, olha, nós somos cérebros de galinha, nós somos facilmente manipulados. Somos praticamente indefesos, a não ser que tenhamos estudado algo a esse respeito. Então isso quer dizer que o cidadão médio de hoje em dia, pouco importando o seu, aspas, nível de cultura, esse negócio de nível de cultura é outro mito também, ele está totalmente inepto para entender esse tipo de coisa que eu vou tentar explicar aqui. Existe um bloqueio. Quer dizer, não, existem forças que pesam sobre a minha vida. O Dr. Miller, ele escreveu um manualzinho que
que ele deixava na sala de espera para os seus pacientes lerem antes de começar a psicoterapia. E um dos avisos que ele dava é o seguinte: lembre-se de que as suas ações, os seus sentimentos, os seus sofrimentos, etc., etc., podem ser devidos a causas pessoais, familiares, hereditárias, sociais, históricas, cósmicas e supracósmicas que determinaram o seu destino. Ou seja, você não é o autor de tudo. Tem coisas que pesam sobre a sua vida que você nunca vai nem saber. E se você não está pronto para viver, aberto para isso, então você é como um náufrago que não sabe que está no mar. É isso. Então, fazendo essa advertência para você ver a que ponto este assunto que eu estou tratando aqui é sério e como ele merece estudos muito mais aprofundados do que nós poderemos fazer aqui, neste curso aqui. E, portanto, eu estou alertando os interessados para que continuem a se dedicar a esse tema fora do curso, certo? E levem adiante esse empurrão que eu estou lhes dando aqui. Vou dizer aqui, em contraste, os homens de outras eras eram muito mais conscientes do seu estado de dependência ante forças que não podiam controlar. Isso é um sentimento quase universal. Você não encontra nenhuma civilização anterior à modernidade na qual os seres humanos não soubessem que eram joguetes de fatores supra-humanos. Então, esta vivência, ela está embaixo de qualquer crença religiosa ou antirreligiosa que você possa aderir. Ao contrário, você adere a elas porque você teve essa experiência. E, de alguma maneira, aquela linguagem religiosa ou antirreligiosa expressa algo do que está se passando com você. Daí o seu empenho de apreender e descrever essas forças. Daí também a dualidade das linhas de explicação a que me referi acima. Agora vou explicar as duas linhas. A palavra anancástico vem do grego ananke, o fado, necessidade ou destino. Toda a história da cultura grega é marcada pela crença de que os deuses decidem o destino dos homens sem lhes dar explicações ou margem de manobra. Eu acabei de falar para vocês, do livro do C.S. Lewis, Till We Have Faces, onde você tem uma das mais precisas descrições deste sentimento. Descrição que ele não inventou, ele tirou do mito de Eros e Psique. E de que até mesmo os próprios deuses são inermes perante a lei fera da necessidade irreversível que tudo governa. Quer dizer, acima dos deuses existe uma outra força impessoal que chama necessidade, que nem os deuses podem reverter. Desse sentimento básico nasceu o empenho de tantos filósofos em compreender as leis da necessidade, os caracteres permanentes do ser, para que, ajustando-se mais adequadamente àquilo que não podiam mudar, os homens lograssem uma vida mais sábia e mais feliz. Ora, se você pegar os inícios da filosofia grega, o que eles estão procurando? Eles estão procurando distinguir entre o mundo da aparência e o mundo do ser. Quer dizer, por baixo do fluxo da aparência deve existir algum fator permanente que determina tudo e que não é por si mesmo visível. Todos estão procurando isso. Quer dizer, desde os primeiros pré-socráticos até o próprio Aristóteles, todos estão procurando isso. Bom, então, o grego está em busca do ser. O que é o ser? É aquilo que está embaixo e por trás de tudo. Quer dizer, é a verdadeira realidade por baixo das aparências. E por que eles estavam buscando isso? Porque eles sentiam que algo pesava sobre o curso do seu destino e que escapava à sua visão. Então, isto é, toda a filosofia grega é uma resposta ao sentimento da fatalidade. Você vê o Jean Brun, no livro dele, L'Europe philosophe, ele diz o seguinte: os gregos inventaram quase tudo o que existe, exceto o motor, porque isso não correspondia à sua concepção do mundo. Ou seja, o que é o motor? É uma tentativa de você usar as leis da natureza, subjugar as leis da natureza ao seu próprio interesse, ao seu próprio objetivo. E isso estava fora da imaginação dos gregos. Eles estudavam não para mudar o destino, mas para adaptar-se a ele.
E aquele que mais profundamente compreendesse e obedecesse ao destino, então ele podia subir na escala espiritual, podia até divinizar-se de alguma maneira. Tá certo? Então, o que era basicamente, qual era a única esperança que o grego tinha de escapar a esse fluxo de acontecimentos que ele não controlava? Era o conhecimento. E o conhecimento significava adaptar-se à necessidade. Se você concorda com o que Olavo de Carvalho está dizendo, deixe seu like. Isso é muito importante para nós. Não custa nada e nos motiva a estar produzindo mais conteúdo de valor. Educação é a única salvação para nossa nação.